Vocês já se perguntaram por que repetimos relacionamentos destrutivos? Será que existe algo em nossa psique que nos leva a esse comportamento? Vamos ver o que 3 grandes vozes da psicologia têm a dizer sobre esse assunto. Com vocês Freud, Carl Jung, John Bowlby. Repetimos o que dói porque aquilo que foi escondido, não cicatrizado, busca reencontro. É a compulsão à repetição, um retorno insistente daquilo que não pôde ser sentido ou elaborado. O trauma infantil se manifesta em nossos vínculos, como se tentássemos, sem saber, reescrever um roteiro onde a dor é personagem principal. A mente tenta dominar o passado para, finalmente, transformá-lo, mas frequentemente cai na armadilha do conhecido, mesmo que ele seja o cárcere. A sombra é esse espaço oculto dentro de nós que rejeitamos, mas que insiste em se mostrar, muitas vezes pelo sofrimento nas relações. Não apenas o individual, mas o inconsciente coletivo nos embala em padrões antigos, arquétipos de dor e abandono que atravessam gerações. Repetir um relacionamento destrutivo é buscar familiaridade, o conhecido, mesmo que escuro, é um porto contra o abismo da verdadeira solidão. É uma dança silenciosa entre o eu consciente e os fantasmas da alma. Desde o nascimento, criamos modelos internos de apego que moldam a expectativa do amor e da segurança. Quando esses modelos são inseguros, nos tornamos prisioneiros da busca por algo que possa finalmente nos acolher, mesmo que o caminho seja doloroso. É o paradoxo do apego, o medo do abandono nos prende a quem não pode oferecer abrigo, porque o que buscamos é a cura do vazio interno, e essa busca nos faz repetir relacionamentos que confirmam, ao invés de curar, nossa dor. É na infância, nesse terreno primordial, que o ego se molda entre amor e falta. O que não foi recebido, a falta de um olhar acolhedor, se torna um vazio insuportável. A mente, na tentativa de preencher esse vazio, cria fantasias, desejos reprimidos que nos puxam para o mesmo cenário doloroso. Repetimos para tentar dominar, para tentar ressignificar, mas o inconsciente não tem linguagem clara, ele fala em símbolos, em atos involuntários, em escolhas que parecem absurdas para o consciente. Essa compulsão é um chamado da sombra para ser vista, acolhida. O relacionamento destrutivo é um espelho embaçado, vemos ali partes nossas que rejeitamos, a dor, o abandono, a raiva escondida. Ao resistir a esse espelho, alimentamos a ilusão de controle, mas o que não é integrado retorna com mais força. Encontrar a cura exige coragem para olhar para dentro, para abraçar a própria sombra, porque é ela que nos completa, e não nos destrói. O apego inseguro nos aprisiona em ciclos que parecem sem fim, mas é também um convite à consciência. Quando compreendemos que a busca pelo outro é, na verdade, uma busca por nós mesmos, podemos começar a quebrar o ciclo. O desafio está em aprender a oferecer a nós mesmos o acolhimento que faltou, para que não precisemos mais buscar fora o que só pode nascer dentro. Imagine a alma como um vasto oceano, onde as ondas são as emoções e os medos que não queremos sentir. A repetição dos relacionamentos destrutivos é como uma tempestade que insiste em se formar, porque, no fundo, o mar quer se limpar. Mas o barco do ego, frágil e inseguro, teme essa tempestade e tenta navegar apenas nas águas calmas, mesmo que elas sejam rasas e vazias. A sombra, esse lado oculto de nós mesmos, sussurra para que não fujamos, se ela é o convite para o mergulho. Só quando aceitarmos afundar em nosso próprio abismo, nos encontraremos verdadeiramente. Não como vítimas, mas como navegadores de nossa própria profundidade. E nesse mergulho, encontramos o que eu chamaria de reconciliação com o desejo. Não o desejo que nos domina e nos arrasta, mas o desejo que pode ser olhado, compreendido e transformado. A repetição compulsiva é uma tentativa de resolver o que ficou inacabado, uma dança entre o consciente e o inconsciente. O trauma não é apenas o que aconteceu, mas aquilo que não foi nomeado, que permanece enterrado, ganhando força nas sombras do psiquismo. Para romper esse ciclo, é preciso nomear, encarar, dar voz ao que foi silenciado. Quando o acolhimento não veio da infância, a alma cria um vazio onde o amor deveria estar. Por isso buscamos no outro o preenchimento que nunca tivemos, mas o outro não pode ser um espelho perfeito, apenas um reflexo imperfeito de nossas necessidades. A verdadeira transformação acontece quando aprendemos a ser nosso próprio porto seguro, quando damos a nós mesmos o cuidado que nos faltou. Então, o ciclo da repetição se quebra não pela fuga ou pela luta, mas pela aceitação e pelo amor próprio que nos permite escolher diferente. A sombra não é inimiga. É o guia que o mundo fez você rejeitar. O relacionamento destrutivo é o espelho quebrado, quando aceitamos os cacos, nos tornamos inteiros. Quem você seria se deixasse de repetir as histórias que não são suas? Que amor você poderia encontrar se ousasse olhar para sua sombra com ternura? Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. Aceitar olhar para o que foi reprimido não é um sinal de fraqueza, mas o primeiro gesto de coragem para romper as correntes invisíveis que nos prendem. É o despertar da consciência para o que verdadeiramente move nossos passos. E quando nos tornamos nosso próprio porto seguro, paramos de buscar no outro o que precisa ser encontrado dentro.
Essa é a mais profunda cura, reconhecer que o amor que nos falta sempre esteve dentro, esperando para ser despertado. Que a sombra se torne seu caminho, e que a repetição não seja mais prisão, mas passagem. Porque só atravessando a escuridão da alma, descobrimos a luz que nunca se apagou. O seu verdadeiro encontro começa onde termina o medo de ser inteiro. Quem você seria se deixasse de se esconder? Que história escolheria contar, agora, com a alma em paz?